Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu cumprimento a todos com a doce e amada paz do Senhor. Quero externar muito a minha gratidão de poder estar participando pela primeira vez desta conferência Mergulhadas no Espírito Santo. Eu creio que isso aqui seja um divisor de águas para as nossas vidas. E eu quero contar, antes de começar a pregar, um testemunho a vocês. Quando eu cheguei aqui, eu fui muito bem recebido, como de todas as outras vezes. Vocês são espetaculares para a glória do Senhor Jesus Cristo. Mas quando eu comecei a caminhar, a partir do momento que eu coloquei os pés ali, eu só consegui conter as minhas lágrimas até essa segunda coluna. Foi tão profundo e impactante a presença do Espírito Santo, que quando eu me aproximei do pastor Teles, eu não conseguia me expressar verbalmente, e eu só fazia chorar, e rapidamente já abracei ele constrangido, porque é muito forte aquilo que o Senhor tem derramado aqui. Ele já tem derramado. Vocês entendem isso? Imagino como será os demais dias, as demais oportunidades, as demais noites que acontecerão aqui. E eu muito me alegro, porque eu tenho dito ao Senhor em minha oração: Senhor, eu não quero ir aonde o Senhor não esteja. Todas as pessoas que o Senhor tem colocado na nossa vida, elas não são só pessoas, elas são conexões espirituais. E a primeira vez que nós conversamos, eu e Teles, nós, de uma maneira espontânea, falamos exatamente a mesma coisa. O Senhor tem dado a gente pessoas conectadas em um mesmo Espírito. E por isso nós entendemos de por que nós estamos aqui nesta noite. Então eu quero já agradecer ao pastor Teles, à pastora Sâmula, agradecer a todos os obreiros, essa equipe maravilhosa que trabalha aqui no tabernáculo, e também ao conjunto Alta Voz. Vocês são uma bênção para a nossa vida e para o reino de Deus. A minha esposa, os meus filhos, e hoje está nos acompanhando aqui o meu sobrinho e nosso amigo Cauã, ele que é ali de Chorozinho, e também meu amigo de oração Israel Ramos, Israel Santos. Ele é uma bênção para as nossas vidas. Espero que o pastor Teles possa conceder a este homem futuramente uma oportunidade facultada aqui neste santo lugar. Este é verdadeiramente um santo homem de Deus para as nossas vidas. Já está feita a conexão, em nome de Jesus. Irmãos, vamos meditar na palavra do Senhor. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10, verso 1 ao verso 8 em diante. Glória a Deus. Tenham paciência comigo, só um minuto. Pronto. Todos acharam? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10, verso 1 em diante, diz assim: E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana. Ele era piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase a hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse:
as tuas orações e as tuas súplicas e as tuas esmolas, têm subido para a memória de diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, de quem tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados, e a um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço. E lhes, havendo contado tudo, os enviou a Jope. Amém, e graças a Deus. Pode sentar em nome de Jesus. Vendo que hora é? Meu relógio parou. 7h25. Amém. Meus irmãos, esta conferência, mergulhadas no Espírito Santo, ela requer da gente algumas atitudes, das quais, meditando na palavra do Senhor Jesus Cristo, eu pude extraí-las pela iluminação do Espírito Santo, para podermos entender quais atitudes e quais características de uma pessoa que mergulha no Espírito Santo. Quando olhamos para o livro de Atos, também conhecido como Atos do Espírito Santo, nós vamos entender que inicialmente Lucas, quem escreve, ele está narrando os primeiros passos da igreja, da construção da igreja. Ele está descrevendo as primeiras atitudes em que a igreja vai começando a se formar. E ele faz isso por certa maneira, de certa forma. Ele escreve a Teófilo, um excelentíssimo, a qual compreendemos que este homem, por receber este nome, era uma pessoa estimada dentro do Império Romano. E ele vai escrever 2 tratados. O primeiro tratado é o Evangelho de Lucas, onde nós vamos ver que ele vai narrar acerca da vida, do nascimento, da vida pública de Jesus, dos seus feitos, também da crucificação e da ressurreição. O Evangelho de Lucas, ele é específico, só fala acerca da vida de Jesus. Só que quando nós olhamos o livro de Atos, ele vai escrever acerca dos atos, dos primeiros passos da igreja cristã no primeiro século, e nós entendemos isso de 2 maneiras. Possivelmente Lucas tenha sido contratado por Teófilo para que ele pudesse fazer a defesa do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo havia sido preso pela 2ª vez e estava sob a iminência de morte, e Lucas vai ser o advogado de Paulo. E Teófilo, ele vai chamar Lucas e vai pedir para que ele registre tudo aquilo que está acontecendo no mundo da sua época, porque Paulo estava sendo acusado de causar tumulto, de causar motinhos por cidades a qual o Império Romano dominava. Nessa perspectiva, Lucas vai começar a narrar, ou para fazer uma possível defesa do apóstolo Paulo, ou também possivelmente para que ele pudesse registrar, através das testemunhas oculares, os primeiros passos da igreja, porque os cristãos agora estavam sendo perseguidos, e com medo de que todas as testemunhas oculares morressem, ele começa a registrar, porque o testemunho das pessoas que viviam no primeiro século era muito forte, então ele começa a registrar. Essas são as 2 formas que nós temos de entender o livro de Atos. É um livro histórico, o único livro histórico dentro do Novo Testamento. E quando nós olhamos a construção dessa narrativa, nós vamos ver que no capítulo 1, Jesus Cristo havia sido assunto aos céus, e ele agora todos os discípulos agora estão aguardando pela promessa que Jesus fizera lá no Evangelho de Lucas, capítulo 24, em que eles deveriam ficar em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder. Já no primeiro capítulo do livro de Atos, nós vamos ver que a profecia se cumpre. O Espírito Santo, ele vai ser derramado, e nós vamos ver o que é aquilo que nós chamamos de o dia de Pentecostes.
Esse dia de Pentecostes, irmãos, é interessante, uma perspectiva aqui. Só receberam o Espírito Santo no dia de Pentecostes quem perseverou em esperar o cumprimento da promessa. Então, não saia do seu lugar nestes dias, porque o Espírito Santo, ele irá ser derramado nas nossas vidas aqui neste lugar. Aproximadamente 500 pessoas estão aguardando. Jesus aproximadamente aparece a 500 pessoas. E estas pessoas, elas estão aguardando a vinda de Jesus. 40 dias Jesus esteve entre estas 500 pessoas. E agora, para se cumprir o que nós conhecemos como Pentecostes, que era 50 dias, eles estão agora nos últimos 10 dias do cumprimento dessa profecia. Eles vão retornar para os seus lares. Portanto, no dia do cenáculo, no dia do Pentecostes, de 500 pessoas a qual Jesus apareceu, confirmando que ele viria, que desceria o Espírito Santo sobre todos eles, só 120 pessoas são agraciadas pela presença do Espírito Santo. Quando nós olhamos para isso, logo nós entendemos que para alcançar ao Espírito Santo, é necessário já que você persevere nesta busca incansavelmente. Porque o maná que eu como hoje não pode ser guardado para amanhã, porque senão amanhã ele apodrece. Você precisa comer o maná de hoje, o maná de amanhã e o maná de depois de amanhã, irmãos. Tem gente pensando que porque ouviu uma palavra hoje, tem alimento para muitos dias. A palavra de hoje serve para hoje, a de amanhã serve para amanhã. Você precisa entender este princípio. Quando os judeus estavam peregrinando pelo deserto, alguns deles guardaram o maná com medo de que no dia seguinte o maná não fosse cair. Quando eles olharam para dentro dos potes, os manás estavam apodrecidos. Um princípio que nós aprendemos com o Senhor: aquilo que você come hoje, Israel, só serve para hoje na obra do Senhor, porque amanhã você tem que continuar dependendo do alimento que vem do céu. Louvado seja o nome de Jesus. Perseverança. Olhando mais adiante, ainda no livro de Atos, nós vamos ver que Pedro se coloca de pé, e agora, diante do dia de Pentecostes, ele vai começar a pregar. Naquela ocasião, irmãos, quase 3.000 pessoas aceitaram Jesus. Há um crescimento incontrolável pelo anúncio da palavra de Deus e dos novos convertidos. Automaticamente esse crescimento vai gerar uma necessidade, e essa necessidade nós vamos poder ver na instituição dos diáconos, quando pela necessidade de cuidar das viúvas, dos órfãos ou de alguns trabalhos na obra do Senhor, eles vão rapidamente instituir alguns diáconos, dentre os quais eu quero destacar Estevão, um homem de boa reputação, manuseando a boa palavra e também cheio do Espírito Santo. Por que Estevão é destacado? Porque logo a seguinte, depois da instituição dos diáconos, nós vamos ver o primeiro mártir da igreja da era cristã. Nós vamos ver que Estevão, por defender, por dar testemunho da palavra de Deus e do Senhor Jesus Cristo, ele vai ser apedrejado até a morte. E há quem diga entre os teólogos, que alguns historiadores dizem, Jonatas, que quando Estevão estava sendo apedrejado, alguns dos homens que lançavam pedras sobre ele, eles tinham que tampar os seus ouvidos, porque Estevão está falando daquilo que ele conhecia, que era da palavra do Senhor, se entendida, e com a outra mão eles arremessavam as pedras até que Estevão sucumbiu. Aí vai iniciar uma grande perseguição, e nessa grande perseguição nós vemos a evidência do ministério de Filipe, quando o evangelho, o anúncio de Jesus Cristo vai estar sendo estendido aos gentios. Logo mais, quando nós olhamos, depois desta perseguição da diáspora, o Filipe inicia o seu ministério pregando aos gentios. Nós vamos ver que o evangelho alcança a Saulo, ou a Paulo, e esta é a conversão mais famosa de todo o Novo Testamento, porque todas as outras coisas passarão a decorrer ao redor da conversão e da vida deste homem maravilhosamente. E quando nós olhamos agora, nós vemos que o dia de Pentecostes se cumpriu, e se cumpre para os judeus, é o que nós conhecemos. E dentro desta narrativa nós chegamos dentro do capítulo 10,
quando nós olhamos para o capítulo 10, paz, meus irmãos, eu me maravilhei. Porque até então eu imaginava que o dia de Pentecostes tivesse sido o único derramar do Espírito Santo de forma coletiva, de forma maravilhosa. E ele representaria a Estevão. Ele foi o primeiro gentil a receber o Espírito Santo. E por receber o Espírito Santo, ele só não recebe só, mas ele havia compartilhado mutuamente aquilo que ele recebera, que ele confiava e que ele acreditava em Jesus Cristo. Então todos, ele não se recolheu da terra. E quando nós desenvolvermos características que aprenderemos hoje, certamente o Espírito Santo descerá sobre as nossas vidas e o poder de Deus será visível através das nossas vidas neste lugar. Louvado seja o nome de Jesus. Quem ainda está comigo diz amém. Quantos querem que eu pare? Diga amém. Glória a Deus. Vamos continuar em nome de Jesus. Irmãos, geralmente, não fique constrangida, geralmente fazemos isso, eu tenho o costume de fazer isso, para que eu possa ter certeza, tá? De que a tua atenção não está apenas em mim, mas está na palavra do Senhor. Eu preciso que você compreenda, tá? Esta palavra, para que ela possa gerar dentro de você algo extraordinário no Espírito Santo. Quantos ainda querem mergulhar comigo no Espírito Santo? Louvado seja o nome de Jesus. Quando nós chegamos no capítulo 10, nós vamos ver que Cornélio, ele é o primeiro gentil a ser reconhecido pela comunidade judaica, a receber o batismo com o Espírito Santo. Porque até então, eles pensavam que o Espírito Santo era algo restrito apenas aos judeus. Mas quando Cornélio recebe o Espírito Santo na sua casa, eles vão começar a ver que o plano de Deus no derramar do Espírito Santo é muito maior do que aquilo que eles estão vendo. Agora eu quero te dizer uma coisa: havia características na vida de Cornélio, das quais eu e você precisamos entender. Para quê? Para que a gente possa desfrutar desse encher, desse mover e desse batismo com o Espírito Santo. Você precisa desenvolver algumas características que, olhando para a Bíblia Sagrada facilmente, nós poderíamos entender. Eu quero lhe dizer que Cornélio, ele é um centurião romano. Cornélio, Roma havia dominado todo mundo. E quando eles dominam todo mundo, eles vão construindo bases militares ou cidades. Ele está em Cesareia. Esta cidade recebe este nome por homenagem a César, Cesareia. Ele é um centurião. Um centurião, ele toma de conta de uma centúria. Havia muitas centúrias naquela época. Ele tinha pelo menos ao seu comando 100 soldados disponíveis para atender as suas ordens. E estas ordens não eram apenas para atender as suas ordens de seu bel prazer, mas era para garantir que o Império Romano pudesse continuar estabelecendo o controle sobre todas as nações. Eles não só apenas dominavam, mas eles mantinham controle. Era financeiramente lucrativo para eles. Eles dominavam a nação, deixavam que elas continuassem seguindo a sua vida, mas eles haviam que pagar agora impostos. Então, para cada cidade dominada, ou para cada nação dominada, eles estabeleciam cidades, bases militares, para poder garantir este domínio sobre as nações. Cornélio, ele é um centurião. Ele está dentro de Cesareia para garantir que aquela civilização, aquele povo que está ali, não viesse a se revolviam piedade para com os judeus. E Cornélio é um dele. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada vai falar que por ele estar desenvolvendo essas características que ajudavam a Deus, que eu vou dizer já, é que ele vai levar a ter uma visão com um anjo. Irmãos, isso é extraordinário. Por que que ele tem uma visão com o anjo? Porque ele está agradando ao coração de Deus. E a Bíblia diz que ele dava muitas esmolas. E ele era um homem muito temente. Ele orava e ele jejuava. E certo dia, quando ele está num destes momentos de oração e de jejum, a Bíblia Sagrada diz que ele tem uma visão. E a visão é de um anjo. E o anjo chega até ele e diz assim: o Senhor Deus tem ouvido as tuas orações e tem recebido as tuas esmolas diante dele. Agora tu vai fazer o quê? Tu vai pegar alguém e vai enviar até Pedro. Pedro está em Jope e você vai mandar chamar Pedro aqui. Irmãos, quais são as características que levam a Cornélio a ter esta visão?
A primeira característica, a principal dela, que eu quero que vocês entendam nesta noite, é que ele era piedoso. Esta palavra piedoso no grego não tem nada a ver com o que nós entendemos com o significado de caridade, de alguém que tem um sentimento de pena, ou com alguém que contribui com alguma coisa. Não, este sentimento de piedade, esta palavra piedade, no grego ela tem uma outra conotação, que se nós não se atentarmos para isso, nós perdemos facilmente assim o brilho desta palavra inserida nesse texto. Porque quando ele diz que ele é piedoso, a palavra piedoso significa um verdadeiro adorador. Você precisa entender este princípio, irmãos. Cornélio vai ter uma visão com o Senhor, por quê? Porque ele é um verdadeiro adorador. O Senhor olha primeiro para ele e depois olha para aquilo que ele está fazendo. O primeiro princípio da vida deste homem, para quem quer mergulhar no Espírito Santo. E a Bíblia Sagrada diz lá em João, no capítulo 4, eu até anotei, no versículo de número 23, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais quem o adore. Sabia que Deus está procurando por você nesta noite, para lhe derramar o seu espírito? Se a Bíblia diz que existem verdadeiros adoradores, facilmente entendemos que existem também falsos adoradores. E eu não quero entristecer junto com você nesta noite. Você precisa desenvolver esta adoração verdadeira. Rodrigo, eu não entendi como eu desenvolvo esta adoração verdadeira. O princípio está em Gênesis. Não há princípio melhor do que nós explicamos, do que eu vou explicar aqui agora em Gênesis. Mesmo porque eu não tenho muito tempo, mas eu creio que aquilo que o Senhor irá fazer aqui nesta noite é transformar as nossas vidas para que a gente possa receber uma carga de poder excelente vinda da parte de Deus. Você já sabe que o Senhor está te procurando. Você já sabe que o Senhor está à procura dos tais que adorem em espírito e quê? Em verdade. Então você se identifica como um adorador nesta noite? Então eu vou lhe dizer qual é o princípio de um adorador para chamar a atenção de Deus. A Bíblia Sagrada diz lá no livro de Gênesis, no capítulo 4, no verso 4. Eu estou falando muito rápido, filho. No capítulo 4, no versículo de número 4, amém. Quando dois homens vão apresentar a sua oferta ao Senhor. Entenda que o princípio de adoração, irmãos, às vezes não está limitado ao louvor. Eu preciso que você entenda isso. Quando falamos em adoração, nós ocidentais já conectamos ou já linkamos a ideia de que a adoração é uma espécie de louvor. Mas não, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, a adoração, ela está muito além do que o louvor. O louvor é apenas uma das facetas da adoração. Eu adoro ao Senhor com a minha vida, eu adoro ao Senhor quando eu louvo, eu adoro ao Senhor quando eu oferto, eu adoro ao Senhor quando eu dizimo, eu adoro ao Senhor quando eu estou praticando esporte, eu adoro ao Senhor quando eu estou trabalhando e eu estou honrando a Deus, obedecendo ao meu chefe. Então existem muitas formas de adoração que não é apenas no louvor. E quando eu olho para a Bíblia Sagrada, no livro de Gênesis, no capítulo 4 e verso 4, a Bíblia Sagrada diz que Adão e Eva, eles têm dois filhos. O primeiro filho, que é Abel, ele vai ofertar ao Senhor. Assim também como o segundo filho, ele também oferta ao Senhor. E alguém há quem ensine, que diga que Deus desprezou a oferta de Caim, porque a oferta de Caim era frutas, era verdura, era legumes, era aquilo que o campo produziria. E que ele havia recebido a de Abel, porque Abel oferece uma ovelha ou um cabrito, ou das primícias dos animais da criação dele. Mas o princípio não está no objeto da oferta. O princípio está, sabe em quê? Está na pessoa. A Bíblia Sagrada diz que Deus recebeu, olhe comigo se você quiser conferir, Deus recebe a Abel e a sua oferta. A oferta vem, a pessoa vem antes da oferta. Princípio de um adorador que quer mergulhar no Espírito Santo hoje, nesta noite. Antes de você oferecer alguma coisa a Deus, se apresente primeiro a Deus, porque Ele olha para você, não para aquilo que você tem ou para aquilo que você pode oferecer a Ele, porque de fato nós não podemos oferecer nada. Mas quando nós queremos adorar ao Senhor verdadeiramente, apresentamos as nossas vidas como um sacrifício vivo diante do altar do Senhor. Piedade, no livro de Atos, tem a ver com verdadeira adoração. Então, se você chegou aqui com outra intenção, o Senhor te pegou nessa hora. Você pensa que é porque você trabalhou apenas,
Você pensa que é porque você apresentou um louvor quando esse ministério estava louvando? Você pensa que é porque você irá depositar a tua oferta ou você contribuiu? O Senhor está olhando primeiro para dentro do teu coração antes de olhar para as tuas mãos. É o princípio de um verdadeiro adorador. Agora eu quero que você se autoexamine e faça uma conferência dentro da sua mente. Comece pela sua mente e vá até o seu coração. Você chegou aqui sendo um verdadeiro adorador? Se você reconhece que não, assim como eu, às vezes me pego achando que eu não sou um verdadeiro adorador, porque de fato, quando nós deixamos de fazer alguma coisa, é isso que nós fazemos. Nós não somos mais verdadeiros adoradores. Se você chegou aqui achando alguma coisa nesse sentido, eu vim lhe dizer, é hora de você começar a pensar, olhando para dentro do teu coração. Eu preciso agradar o Senhor aqui dentro, porque quando você agradar o Senhor dentro do teu coração, Ele irá derramar sobre a tua vida a unção do Espírito Santo de Deus. A Bíblia ainda fala em uma segunda característica de Cornélio. A Bíblia Sagrada diz que ele era um homem temente a Deus. Quando nós olhamos para esta palavra, ela tem um sentido de sentimento de respeito ou de reverência. Sabe que é quando você está na igreja e você teme ao Senhor. Quando você está em casa, você teme ao Senhor. Quando você está no trabalho, você teme ao Senhor. Quando você jovem está na faculdade e você teme ao Senhor. Quando você está sozinho, como algumas vezes ficamos, continuamos temendo ao Senhor. Este princípio da característica da vida de Cornélio precisa ser adotado pela igreja do Senhor, para que a gente possa realmente mergulhar no Espírito Santo de Deus. Quando nós olhamos para o livro de Isaías, no capítulo de número 6, verso de número 2, a Bíblia Sagrada vai dizer que os serafins, a terceira classe angelical dentro da angelologia, vai explicar que eles têm 6 asas. Com 2 asas eles cobrem o seu rosto em modo de reverência. Com 2 elas estão voando, dizendo para o Senhor, nós estamos prontos para atender a sua ordem. E com 2 elas estão cobrindo os pés, para se cumprir aquele salmo que diz, quando eu me adentro na tua casa, guardarei o meu pé, para não pecar contra ti. Eu vim lhe dizer de uma coisa que precisamos entender: temer a Deus não é só quando estamos no culto, ou só quando estamos na igreja, é quando nós estamos vivendo e queremos agradar a Deus. Esta característica precisa ser adotada por nós, para podermos desfrutar do mergulhar do Espírito Santo, nesta conferência. Louvado seja o nome de Jesus. Ainda, a Bíblia diz que Cornélio, ele dava muitas esmolas. Um centurião, Lucas vai descrever que ele construiu uma sinagoga para poder aprender acerca da palavra com os rabinos. Este homem era um homem generoso. E esta palavra generosa está sumindo do meio cristão. E o Senhor, para derramar o seu Espírito Santo, precisa nos encontrar com esta capacidade de doar, de investir, de cooperar. Algumas pessoas têm endurecido o coração nesse aspecto, ou têm achado que isso não faz diferença. Só que depois que você apresenta verdadeiramente a Deus, e depois que você teme a Deus com a sua vida, você precisa entender que isto precisa começar a ser externado. Você precisa ter ações de caridade, a contribuir a investir no reino de Deus. Cornélio, ele é um homem que investe na obra do Senhor. Este sentimento precisa ser resgatado. A Bíblia chega a dizer que este centurião, ele foi chamado de amigo do povo. O povo tinha uma repulsa pelos soldados romanos, porque eles estavam oprimindo os judeus. Mas Cornélio não era rejeitado ou discriminado porque era um centurião. Na verdade, era reconhecido nele uma generosidade. O Espírito Santo
quer da gente aquilo que nós podemos contribuir. Ele também deseja que nós entendamos este princípio na obra do Senhor Jesus Cristo. E algumas vezes, pastor Teles, eu já vi muitas vezes pessoas se omitirem por conta desta teologia da prosperidade. E porque elas se omitem dentro do ensinamento com o princípio bíblico, as pessoas estão deixando de ser abençoadas pelo reino de Deus, porque agora há um medo de se falar sobre finanças, sobre generosidade, sobre caridade. Porque facilmente qualquer membro da igreja poderia facilmente dizer assim: ele está pendendo para a teologia da prosperidade. Mas nós precisamos ensinar, porque o Senhor Jesus Cristo é dono de todas as coisas, Criador de todas as coisas, e reconhecendo um coração dentro deste lugar, Ele pode começar a derramar as suas bênçãos sobre a sua vida, porque tudo está sob o controle de Deus. Ele orava e também jejuava. A Bíblia Sagrada diz que ele estava 4 dias em oração e jejum, até que ele tem uma visão, e o anjo do Senhor diz: o Senhor tem recebido as tuas esmolas e as tuas petições. Envia agora homens a Jope e manda chamar Pedro, para que ele venha te anunciar. Pedro, judeu, casca grossa, obediente, discriminador. Sabe o que Pedro diz? Pedro chega a dizer assim: vocês sabem que eu não posso ser visto com gentios. Este é o pensamento de Pedro. Só que a Bíblia Sagrada diz que Pedro vai se colocar à oração e ao jejum. E parece que naquele dia, quem foi fazer a comida esticou um pouquinho mais. A comida ou a refeição não sai naquele horário que ele estava acostumado. E ele vai fazer o quê? Ele vai permanecer no terraço. As casas no tempo de Jesus e nos tempos dos apóstolos, irmão, ela era mais ou menos quadrada, tinha uma frente, elas tinham uma entrada e uma saída. Algumas casas chegavam a ter alguma entrada de luz, outras não, mas todas elas tinham uma escada lateral. E eles usavam essas escadas, às vezes esse terraço, para oração. Pedro está num terraço desse de oração, orando e jejuando ao Senhor, quando ele vai ter uma visão. E a visão que o Pedro tem, a verdade, a Bíblia diz que não foi uma visão, mas foi um transe. Ele tem algo diante dele que ele não compreende inicialmente, mas ele fica fixo olhando para aquilo. E ele vê um lençol com 4 amarras, e nessas amarras tem animais de todos os tipos, quadrúpedes, répteis. E ele vai dizer, agora ele vai ouvir uma voz, e a voz vai comunicar que ele deveria matar e ele deveria comer. Pedro estava ansiando pela refeição. Deus vai usar a sua necessidade para se revelar a ele de forma simbólica. É assim que Deus faz com a gente. Sabe o que Deus faz com a gente? Deus às vezes permite que passemos por algumas dificuldades, porque estas nossas dificuldades serão onde mais nós seremos usados dentro da obra do Senhor. Você está pensando que o teu sofrimento é apenas para te maltratar? Não, eu vim lhe dizer que o teu sofrimento ainda vai curar muitas pessoas, porque o teu testemunho irá impactar a vida de muitas outras pessoas. Esta visão vai ser comunicada uma voz a Pedro dizendo que ele deveria matar e comer. Aí ele vai dizer assim: de maneira nenhuma comerei coisa imunda. Pela segunda vez ele volta a ter aquela visão: mata e come. Pela terceira vez ele volta a ter aquela visão. Ele não entende muito a visão, mas o Senhor vai dizer a ele: não torne imundo aquilo que eu santifiquei. E naquele instante os homens chegaram à porta de Simão o curtidor, perguntando por Simão Pedro. Pedro entende, agora quando os homens chegam, o significado da visão. Se o Senhor não tivesse comunicado aquela visão a Pedro, Pedro não iria com aqueles gentios. Nunca, jamais. Mas Pedro é um homem temente a Deus e fiel a Deus. E o que é que ele faz? Ele entende a visão na hora que os homens bateram na porta.
Coisas que começarão a acontecer na tua vida hoje, não serão compreendidas agora, mas elas começarão a ser comunicadas agora para o teu intelecto, porque aquilo que Deus irá fazer vai sair do teu intelecto e vai se materializar. Vocês estão entendendo aqui? Quem está comigo diz amém. O que o Senhor está comunicando de forma verbal irá se materializar na tua vida. O Senhor está colocando no meu coração que coisas materiais começarão a acontecer nas suas vidas. Sabe o que é? Coisas materiais que acontecerão aqui. Não é chave de carro, não é casa, não é bens, mas o Senhor está comunicando a alguém aqui: se os teus olhos espirituais nesta noite, e a partir desta noite começarem a ser abertos, não se impressione, é eu que estou te mostrando o céu e as mansões celestiais. Se você agora começar a ter dentro do teu intelecto palavras das quais, louvado seja o nome de Jesus. Se a partir desta noite palavras estranhas começarem a descer sobre o teu coração, então somente abre a tua boca e receba o batismo com o Espírito Santo. Aquilo que o Senhor está te comunicando nesta noite irá acontecer nestes dias de conferência, mergulhados no Espírito Santo. Meu Deus, Pedro, entendendo a visão, ou aquela revelação, vai acompanhar aqueles homens, mesmo dizendo-lhes que não era comum que um judeu fosse visitar um gentil ou acompanhasse um gentil, porque eles diziam que eles eram impuros. Só que Pedro é obediente a Deus, e ele vai. E quando eu estava saindo para cá, alguém pode até dizer, pastor Teres, que o tabernáculo tem um estilo de adoração, ainda que diferente daquilo que nós estamos acostumados a ver. Só que esta mentalidade, ela é limitada diante da mentalidade de Deus. Algumas pessoas podem até estar dizendo: será mesmo que o Espírito Santo está naquele lugar? Alguém pode até dizer ao teu respeito, porque foi isso que o Senhor colocou no meu coração. Alguém agora pode estar até te criticando por este crescimento, mas o Senhor colocaram no meu coração, Teles, de forma muito extraordinária. Estas pessoas que estão dizendo agora, que será que é de Deus mesmo? O Espírito Santo vai derramar sobre este lugar coisas que naturalmente não podem ser movidas pelos homens, começarão a acontecer aqui neste lugar, e coisas das quais só o Espírito pode fazer, acontecerão aqui. E aqueles que agora estão dizendo que será mesmo que Deus está neste lugar, serão constrangidos a entender que só o Senhor é quem pode salvar vidas, só o Senhor é quem pode batizar, só o Senhor é quem pode fazer a obra crescimento. Porque ainda que eu diga, eu plantei, alguém regou, mas o crescimento foi o Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. E o interessante, Pedro vai acompanhando aqueles homens, chega na casa de Cornélio, e ele diz: por que mandaste me chamar? E ele vai dizer que estava orando, e que havia tido uma visão, e que a visão mandava comunicar a Pedro e que ele viria. E quando ele chegou, irmãos, sabe o que acontece? Ele diz assim: comunica agora então aquilo da parte de Deus. E a Bíblia Sagrada diz que Cornélio, ele não apenas acreditava no Senhor, mas ele também comunicava a todos da sua casa, inclusive aos soldados que estavam ao seu redor e sob o seu comando. E quando Pedro começa a falar acerca da vida de Jesus, acerca do testemunho de Jesus, acerca dos feitos de Jesus, a feito daquilo que eles haviam visto, o Espírito Santo, de forma simples, espontânea e maravilhosa, vai descer naquele lugar. Fique de pé em nome de Jesus.
O que Deus está comunicando a nós aqui nesta noite é que para nós mergulharmos no Espírito Santo, para nós desfrutarmos deste mergulhar no Espírito Santo, algumas características elas têm que estarem embutidas nas nossas vidas. Reprise comigo isso. Você precisa ser um verdadeiro adorador, você precisa ser piedoso. E essa adoração não tem a ver com aquilo que você faz, mas com aquilo que você é. O Senhor primeiro quer receber a você, para depois receber a tua oferta. A segunda coisa que Ele comunica, para que nós possamos desfrutar disso, é que nós devemos ser tementes a Ele. Nós devemos honrar ao Senhor em toda a nossa vida. Nós precisamos ser generosos, nós precisamos orar e nós precisamos jejuar. Porque depois de mim virão muitos outros. E aquilo que foi comunicado hoje aqui a você, de forma audível, vai ser transformado em realizações visivelmente nas vidas de vocês. Eu quero orar em nome de Jesus e dizer a esta igreja: continue, persevere, avance em conhecer mais o Senhor, porque foi isso que Pedro disse na casa de Cornélio. O coração daqueles homens naquela casa estavam tão preparados para receber o Espírito Santo, que quando ele disse: o Senhor Jesus Cristo é o Filho de Deus, realizou milagres, ele foi morto, crucificado, mas ressuscitou o terceiro dia e nos apareceu, e nós hoje somos suas testemunhas. Quando ele terminou de falar isso, o Espírito Santo encheu aquela casa e aconteceu o Pentecoste gentílico no livro de Atos capítulo 10. Eu quero liberar uma palavra profética da parte de Deus aqui nesta noite. Acontecerá um grande mover do Espírito Santo aqui neste lugar. Aquilo que começou hoje é só o início, é só o começo, é só o despertamento, é só um aquecimento para aquilo que irá ser derramado nos próximos dias. Porque os céus se abrirão aqui neste lugar. Pessoas terão visões aqui neste lugar. O Senhor irá curar aqui neste lugar. Serão dias de batismo, serão dias de honra, serão dias de glória, serão dias de crescimento espiritual ao tabernáculo. Por quê? Porque o Senhor está chamando esta geração e esta igreja para desfrutar do grande poder de Deus, através do Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Pai, a tua palavra, Senhor, ora comunicada, Pai, aos teus filhos, Senhor, como desceu ao meu coração, iluminado, Senhor, pelos olhos do Espírito Santo, foi transmitida aos teus filhos. Esta semente, Pai, está lançada. Ainda terão outros dias, Pai, e muitas coisas acontecerão, porque o Senhor dará demonstração daquilo que o Espírito Santo, só o Espírito Santo pode fazer. Ainda que alguns estejam duvidando nessa cidade do que está acontecendo aqui, mas o Senhor trará Pedros para poderem comunicar e verem que o Senhor é quem está trabalhando em prol desta igreja, e o Senhor é o único Senhor desta igreja. No nome de Jesus Cristo, Pai, continua abençoando os teus filhos, derramando da tua graça, do teu poder, abrindo a porta da salvação e fazendo com que eles sejam cada vez mais cheios do Espírito Santo, no nome de Jesus. Pois todas estas coisas eu te peço e já te agradeço. Amém e graças a Deus.